Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Ministério Jovens Bíblicos neste sábado. Hoje nós trataremos da questão por que Jesus chorou. Nós sabemos que em certo momento do seu ministério, Jesus veio a chorar, a derramar lágrimas dos seus olhos. Quero fazer uma análise com você de João, capítulo 11, versículos do 34 ao 39, diz assim: Perguntou ele, onde o pusestes? Responderam, Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus, vede como o amava. Mas alguns disseram, não poderia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também que este não morresse? Jesus, comovendo-se profundamente outra vez, dirigiu-se ao sepulcro. Era uma gruta, com uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus, tirai a pedra. Disse Marta, irmão do morto, Senhor, já cheira mal, pois é o quarto dia. Nós vemos, já no versículo 34, Jesus está questionando, perguntando onde estava Lázaro. Lázaro era um amigo de Jesus, pessoa que Jesus tinha como alguém importante para ele quando ele esteve aqui na Terra há cerca de 2000 anos atrás. Ele tinha uma ligação com Lázaro, só que infelizmente Lázaro ele veio a falecer, como acontece na minha vida e na sua vida muitas vezes. Pessoas falecem, pessoas se vão, infelizmente, mas nós temos que buscar forças nele, em Cristo Jesus, para continuarmos, para perseverarmos em nossas vidas. Versículo 35, Jesus chorou. No versículo 35, Jesus ele não se aguenta mais. Quando ele percebe a morte de Lázaro, a natureza humana de Jesus chora. Ele começa a chorar. Jesus, segundo a doutrina cristã, ele tinha duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. A natureza divina dele sabia de todas as coisas, porém a natureza humana, ela era, como o próprio nome diz, humana. Ela ainda é como eu e você somos, que sofremos, que passamos por momentos difíceis. Foi o que aconteceu com Jesus. No momento em que ele soube da morte de Lázaro, ele chora. E por que ele chorou? Porque ele tinha essa natureza humana como nós temos. A encarnação é um fato. Jesus veio aqui e tomou a forma humana. E ele chora porque ele chegou em um ápice de tristeza. Quando a pessoa chora, é porque ela está no ápice da sua tristeza, da sua angústia. E chorar é uma forma dela liberar todo o estresse que existe dentro dela, e assim ela melhora. O choro acaba funcionando como um remédio para ela, para que ela possa prosseguir na sua vida, nos seus projetos. E por isso Jesus chorou. Jesus não suportou toda aquela situação, toda aquela dificuldade que ele passou. Então disseram os judeus, vede como o amava. Jesus de fato amava Lázaro, amava Maria, amava Marta. E por que Jesus amava eles? Geralmente, quando se fala na Bíblia que Jesus amava alguém, era uma pessoa que obedecia os mandamentos de Deus. Lembre-se do jovem rico, que ele disse para Jesus que obedecia todos os mandamentos. A Bíblia diz que Jesus o amou naquele momento. Quando nós obedecemos os mandamentos de Deus, Jesus, ele nos ama. Sabemos que não é fácil, sabemos que nós não somos perfeitos, mas temos que tentar obedecer pelo menos um pouco dos mandamentos de Jesus. Assim Jesus nos amará e nos entregará grandes bênçãos, fará coisas grandiosas em nossas vidas. Mas alguns disseram, não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também que este não morresse? Muitas vezes acontecem coisas em nossas vidas que nos levam a questionar. Nós pensamos, ora, por que aconteceu isso? Que nos leva à reflexão. Por que Jesus permitiu que Lázaro morresse? Por que Jesus não interviu antes da morte de Lázaro?
porque Jesus não fez algo antes. A conclusão que nós chegamos é que quando nós estivermos neste mundo, essas coisas acontecerão. Elas fazem parte das contingências deste mundo, das regras vigentes, naturais e espirituais neste mundo. Então tem coisas que Deus vai permitir que aconteçam em nossas vidas, mas Ele tem poder e Ele tem poderio, Ele tem condições de reverter situações ruins em nossas vidas também. Ele é capaz de nos curar, Ele é capaz de nos libertar e Ele é capaz de nos transformar e de operar milagres quando Ele assim deseja. Jesus, comovendo-se profundamente outra vez, dirigiu-se ao sepulcro. Era uma gruta com uma pedra posta sobre ela. Havia uma barreira, havia um impedimento para que Jesus ressuscitasse Lázaro, e esse impedimento precisava ser retirado. Disse Jesus: tirai a pedra. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, pois é o quarto dia. Tinha Marta, que era irmã de Lázaro, e ela relata que já era o quarto dia, mas se retirando ali aquele impedimento, se retirando aquela pedra para que Lázaro passasse, Jesus podia ressuscitar ele. Muitas vezes o impedimento de Jesus agir em nossas vidas somos nós mesmos. Temos o coração duro, não obedecemos à voz de Deus, à voz do Espírito, mas que nós possamos abrir os nossos corações e as nossas vidas para a atuação do Espírito Santo, e assim nós experimentaremos tudo aquilo que Jesus pode fazer por nós, todas as promessas que Ele pode cumprir, toda a transformação que Ele pode operar na minha vida e na sua vida. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou mesmo, não deixe de se inscrever no nosso canal. Sua inscrição é muito importante. Um abraço para você e até a próxima!